amigo, minha amiga, esse vídeo aqui, ele é direcionado a alguns irmãos que me pediram para falar um pouco sobre o dom de línguas, né? E um pouquinho do pentecostalismo. Eu gostaria de vos dizer que esse vídeo é direcionado a essas pessoas que me pediram, né? E eu resolvi fazer o vídeo. Eu tenho o direito de expressar-me, né? De expor meus pensamentos, sem necessariamente entrar em conflito, em debates com os demais, aqueles que se opõem à minha linha de pensamento. E você veja, assista o vídeo e tire as suas conclusões, sem necessariamente tentar combater-me, porque eu não vou entrar nesse método de debate. Bom, agora indo direto ao ponto, nós sabemos que nos dias atuais, a maioria das denominações, milhares delas, centenas, são do cunho pentecostal, e existem as denominações tradicionais, que há mais de 500 anos não aderiram ao movimento pentecostal, e o movimento pentecostal em si ele começa no início do século XX, né? Uma expressão mais forte se deu na Rua Azusa, nos Estados Unidos, né? E o que acontece? Um afrodescendente, né, de nome William Joseph Seymour, ele já frequentava as reuniões na denominação do Charles Parham, e aonde o Charles Parham começa com um movimento buscando um reavivamento espiritual. E o que acontece? Esse movimento ele realmente toma uma forma. O Charles Parham foi século XIX, mas no início do século XX, na Rua Azusa, passaram-se vários dias em uma casa onde aconteceu um fenômeno, onde falaram em línguas e tal, e foi daí que começou essa visão de que um sinal para comprovar, né, que o camarada recebeu o batismo com o Espírito Santo ou do Espírito Santo é o falar em línguas. Então todo irmão que foi batizado no Espírito Santo fala em línguas, porque é um sinal de que foi batizado no Espírito. E aí essa nova visão ela se expandiu, muitos adeptos desse movimento precisaram abandonar suas denominações porque não foram aceitos por denominações tradicionais. Por isso que surgiram muitas denominações como a Assembleia de Deus, a Deus é Amor, essa denominação, a Igreja Cristã do Brasil, né, conhecida como Igreja do Véu. A maioria das igrejas pentecostais, que depois dessas pentecostais, né, surgem as neopentecostais, que é o novo pentecostalismo. Então essas denominações elas surgiram porque justamente foram rejeitadas pelas igrejas da Reforma, igrejas reformadas, né? O movimento de reforma que se deu no século XVI. É interessante notar que no primeiro século, segundo, terceiro século, e até no próprio tempo do catolicismo romano, acho que do quinto século até o século XV, nós observamos pequenos grupos com pouca expressão que deram alusão a movimentos desta natureza. Realmente houve, acredito que no segundo século, salvo engano, existe um movimento que se deu, né, mas que foi considerado herético por alguns que buscavam também movimentos parecidos, mas a expressão forte realmente, né, se deu com o William Seymour e se deu no início do século XX, de onde alguns missionários vieram também ao Brasil, como Gunnar-Ving e Daniel Berg, e aí eles não tinham denominação, porque realmente eles já haviam fugido, porque já foram realmente rejeitados por suas denominações tradicionais, que não aceitaram esse tal movimento. E aí, chegando numa desavisada denominação batista em Belém do Pará, acredito que por volta de 1910, salvo engano, por aí mais ou menos. E aí eles, aproveitando a ausência do pastor, tentaram influenciar os irmãos com esse movimento, foram rejeitados. Todavia, com um pequeno grupo, fundaram
uma reunião numa casa, e dali começou esse pequeno movimento que é o surgimento que nós temos aí da Assembleia de Deus. Mas uma denominação que veio antes deles veio por Louis Francescon, ou Luiz Francisco, né? Um italiano, um ex-presbiteriano que fundou a igreja que se chama a Igreja do Véu, né? Conhecida como a Igreja do Véu, né? Igreja cristã, né? Chamada Igreja do Véu. E é interessante notar que esse pessoal aí, quando eles vieram, eles precisaram estudar o português. É interessante, tem um dom de línguas e precisa estudar o português. Que na verdade eles acreditam na questão do dom de línguas como sendo parte de uma segunda bênção. Eles acreditam que é um poder, um revestimento que eles receberam de Deus pelo batismo no Espírito. Bom, então a pessoa me pergunta sobre essa questão. Algumas pessoas me perguntaram sobre o meu posicionamento sobre isso. Eu gostaria de vos dizer que você já está percebendo que esse movimento surge fora do contexto geral. Como se diz que foi um avivamento, ele não foi um avivamento consensual, porque observa que as denominações realmente, até mesmo do movimento de reforma, não aderiram a isso. Isso aí foi um movimento à parte que, inclusive, foi conhecido como um movimento herético, né? Como uma heresia, um partido, uma facção. Então, uma seita à parte, que surgiram à parte do protestantismo, né? É bom salientar isso. E também perceber que nenhuma das denominações aceitaram essa coisa de que o dom de línguas é uma evidência do batismo, né, do Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. Porque até mesmo a Bíblia em si, quando ela fala sobre o dom de línguas, o dom de línguas é colocado por Paulo como um dom, o último dom. Ele não dá muita ênfase a esse dom. Inclusive ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 14, que ele prefere falar na igreja 5 palavras para que possa instruir aos outros, do que 10.000 palavras em outra língua. E lá, o que está escrito lá, nós traduzindo para o português, é idioma, tá bom? Até porque língua estranha não existe nas cópias do grego, né? Língua estranha, né? Ou estrangeira, né? Mas apenas língua, glossa, né? Então, o que eu gostaria de falar para vocês, para nós entendermos direitinho esse assunto, é que necessariamente nem todas as pessoas que creem no Senhor, porque a Bíblia fala que em Efésios capítulo 1, versículo 13, que todos aqueles que creram, que receberam a palavra de Cristo, foram selados com o Espírito, né? Em Coríntios também fala, Coríntios 12, 13, que todos nós temos bebido de um mesmo Espírito. Todos que creram foram inseridos no corpo e receberam o Espírito de Cristo. A Bíblia sempre fala sobre isso, que é um selo, que o crer e o batismo é correlacionado, né? Mas de nenhuma forma existe nenhuma passagem na Escritura que alegue isso, né? Que alguém que creu no Senhor e que foi batizado no Espírito Santo, ele necessariamente tem que falar em língua. Não, porque Paulo até manda buscar e procurar os melhores dons, né? Ele manda você procurar os melhores. E também uma coisa interessante é que o dom espiritual, os dons não são equivalentes aos frutos do Espírito. Os frutos do Espírito realmente são uma expressão daquele indivíduo em quem o Espírito de Deus habita, ele dá lugar, ele é cheio do Espírito. Quem é cheio do Espírito de Deus, ele vai ser manso, ele vai ter amor, fidelidade, mansidão, longanimidade, paz, temperança, domínio próprio, são os frutos do Espírito. Mas nem todas as pessoas que têm dons espirituais manifestam os frutos do Espírito. Em 1 Coríntios capítulo 1, a Bíblia nos relata claramente, você pode ler lá, a Bíblia fala que os coríntios, que mesmo sendo carnais, como diz em Coríntios capítulo 3, que ele diz que eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como os crianças em Cristo. Com leite vos criei, não com alimento forte ou com carne, porque ainda sois carnais e andais segundo os homens. Eles chamam-os de carnais, mas mesmo assim, você observa que aquela igreja onde houveram muitas falhas, adultérios, fornicações, idolatrias e intrigas, sabe, e tantos outros pecados que houveram naquela igreja, lá no capítulo 1, ele diz que não vos falta nenhum dom e nenhum conhecimento. Então nós entendemos que nem o dom, nem conhecimento comprova que um cristão é maduro ou espiritualmente, ou que por ele ter esses dons, necessariamente, ele expressa os frutos do Espírito. Ele pode ter esses dons
ele pode usar os dons, mas necessariamente não ser um cristão espiritual. Então, ter dom e conhecimento não é sinônimo de ser espiritual, porque ser espiritual é aquele que tem a mente de Cristo. Então, existem muitos meninos em Cristo expressando suas emoções, acreditando que estão expressando na realidade o poder de Deus, mas na realidade são apenas sentimentos confusos. E outra coisa interessante que eu gostaria de vos dizer é que justamente muitos acreditam que, como eu falei, né, anteriormente, que por ser batizado no Espírito eu tenho que procurar e eu tenho que falar, até mesmo para obter um cargo, uma função, uma preeminência ali, uma posição no meio de algumas denominações pentecostais, é necessário que o camarada fale em língua. Agora, o interessante notar que quando falam essas línguas, agora vamos a esse ponto fundamental, você observa que Paulo, quando fala no contexto geral de Coríntios 14, ele diz que a língua é um meio de comunicação para edificar o outro. E nós entendemos que nós somos edificados pelas Escrituras, somos edificados pelo ensinamento dos apóstolos, o ensinamento da graça. Paulo fala em Gálatas capítulo 1, do 6 ao 9, que até mesmo um anjo, se ele falar um evangelho que seja além do que foi pregado pelos apóstolos, seja anátema, ou seja, o evangelho da graça, fundamentalmente pregado por Paulo, né, que foi ao terceiro céu, e é tanto que ele mesmo foi ter com os apóstolos, e Tiago, João, os colunas da igreja, depois de 14 anos, foi ter com eles para anunciar o evangelho da graça. Então, o evangelho da graça geralmente não é anunciado por estes que falam em línguas. Você observa que eles sempre falam assuntos antropocêntricos, onde o homem é o centro, e sempre correlacionado a profecias humanas, onde sempre fala de coisas terrestres, coisas terrenas. Não se fala do reino de Deus ou coisas espirituais celestiais, e nem da graça de Cristo. E o dom que Paulo fala em 1 Coríntios 14, ele é sempre relacionado ao entendimento. Então, na realidade, aquele dom não poderia de maneira nenhuma ser o que acontece hoje. Esse balbuciar estático, onde as pessoas falam em línguas que, na realidade, eles estão falando simplesmente no próprio português com sílabas desconexas, né? Porque você pode observar que quando o camarada faz decanta, nábia, fôlega, neve, mantuí, decanta, fôlega, laça, canta, namanasui, decanta, rabassuri, decanta, rai, rica, tabra, súbia, namanevia, mantuí, decanta, névia, oh, labassuri, andaga, labassai, rica, tapa, namassupi, decalabalá, aí calabalá, suí, decanta, manasui, decanto. Observe que não é nem uma língua angelical, ou não é nem uma língua espiritual, ou nem uma língua que tenha realmente uma construção gramatical, porque você observa que ele simplesmente está juntando algumas sílabas que é usada na nossa própria língua, mas que não tem sentido, né? E não é reconhecido de forma nenhuma dentro da nossa literatura portuguesa. Mas você observa, olha, canta, lábia, nébia, níbia, labachúria, canta nai, fôlega, leva, mantuí, decanta, namanassuí, decanto, canta, lábia, chúria. Na verdade, é o próprio português com esse balbuciar. E, obviamente, a adrenalina da emoção daquele momento, e é naquilo que a pessoa está ludibriada, um sofisma, né? Que é um falso ensino, né? Um falso entendimento ali. Então ele entende aquilo ali como uma verdade, ele acredita nisso, através da emoção, né? Com toda essa adrenalina, ele começa a lábia, lúbia, nébia, labassuri, entecanta, namanassu, decanta, alabasse, cachalabarica. É o que acontece. Mas você observa que todos falam ao mesmo tempo, certo? A Escritura diz que deve falar um ou dois ou três, mas que haja, sucessivamente, que haja quem interprete. Geralmente não há, primeiro começa por aí o erro, que não há quem interprete. Outra questão é que quando eles estão falando, eles sempre se apoiam, muitas vezes quando há uma tal, que é raramente uma interpretação, você observa que quando eles falam, como eu falei e falo novamente, o conteúdo das interpretações não é uma mensagem que fale sobre a graça de Cristo e algo que tem a ver com o ensinamento apostólico, mas é sempre algo relacionado com um tipo de, como se fosse Deus falando com aquele indivíduo como uma profecia para a sua vida particular. Aí você observa que não tem nada a ver com a Bíblia, que a Bíblia sempre é relacionada ao reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, né? A Bíblia fala sobre isso. Então, é muito além dessa mensagem medíocre que se passa através dessas interpretações, que inclusive é rara, porque a maioria das denominações, quando se está falando de todo mundo ao mesmo tempo, não há nenhuma edificação. Porque Paulo, quando fala em Coríntios 14, o contexto geral de Coríntios 14 é para que haja entendimento e edificação. Tudo que nós falamos é como eu estou falando agora. Tem que ser palavras que sejam racionais para que as pessoas compreendam e se edifiquem.
para que as pessoas aprendam, né? Aprendam realmente sobre o assunto que está sendo falado, mas tem que ser exposto, uma exposição sobre a vontade de Deus, falar sobre Cristo e sua graça, os ensinamentos dos apóstolos. Então, se alguém está falando alguma coisa, em alguma língua, se as pessoas não entendam, tem que haver interpretação e tem que ser baseado no ensinamento dos apóstolos. Mesmo que haja uma interpretação, tem que ser baseado no ensinamento, e geralmente não é isso que acontece. Mas nós entendemos que Paulo mesmo fala, eu repito o que já falei antes, que ele diz que prefere falar na igreja 5 palavras que todos possam entender, do que 10.000 palavras noutra língua desconhecida. E no texto por completo ele mesmo diz, ora, se entrarem aí dentro da vossa congregação e todos estiverem falando, não dirão porventura que estáis loucos? Ele fala sobre isso. Ele diz que tem que se falar algo que edifique. Então é melhor que nós falemos algo que edifica. Bom, mas se você acredita que realmente esse canta na manançuí, de canta neve, mantuí, de canta na e for de neve, mantuí, que isso seja um dom espiritual, que seja dos anjos, se você acredita, mas pelo menos, já que você acredita, eu não consigo lhe convencer, só Deus, eu respeito a sua opinião, mas pelo menos você deveria pegar e ver o que está escrito. Se não houver intérprete, que fique calado na igreja. Então você deveria falar só você e Deus ali, já que você acredita nisso. Nós podemos viver juntos, eu não concordar que seja um dom hoje para os dias atuais, e você acreditar que isso aí seja uma língua espiritual. Todavia, se você acha que lhe edifica, porque pelo menos a edificação de uma língua é quando se passa com um ensinamento que nos edifique. Porque geralmente eu convivi no meio pentecostal, a gente observa que tem muita criancice, muita meninice, pouco amadurecimento espiritual, e os pentecostais geralmente, no meu ponto de vista, são muito fracos em relação à teologia, à Bíblia. Acredita que a salvação se perde, hoje é salvo, amanhã não é, cortou um cabelo, perdeu a salvação, escutou uma música secular, perdeu a... São muito paupérrimos em entender o aprofundamento da palavra de Deus. Mas mesmo assim acredito que são super espirituais, aquela coisa de super espiritual, aquela esfera de espiritual. Mas geralmente caem muitas fraquezas e existe muita demagogia, porque quer levar um fardo muito, sabe, o crente que obedece. Na verdade não é nada disso, é uma ilusão. Quando você vai conviver com as pessoas, não é nada daquilo, é um falso espiritualismo. Então, todo esse espiritualismo, todas essas línguas, tudo isso não serve para muita coisa, porque não tem respaldo no evangelho, vive mais legalista, acha que porque está jejuando ali, passando fome, está sacrificando a carne, na realidade muito distante de Deus muitas vezes. Acho que até porque passou fome, está se consagrando a Deus e etc. Uma série de coisas que você observa que, nas mínimas coisas, o orgulho, a arrogância, compra as pessoas e não paga, fala mal dos outros, às vezes anda em atitudes terríveis, mas considera coisas como usos e costumes, como eu falei, questão de um brinco, cabelo, roupa, porque o irmão jogou bola, porque viu um na TV, coisas pequenas, sabe? Faz um escândalo, é pecado, escutou a música de Caetano Veloso e Roberto Carlos, vai para o inferno, não aceitou Jesus, vai para o inferno, coisas tão, sabe, pequenas, entendeu? Mas muitas vezes quando você convive com as pessoas, a vida de orgulho, de arrogância é terrível. Então você observa que é como se coasse como Paulo fala, como Cristo falou, né? Eles coam um mosquito e engolam um camelo, né? É complicado. Mas se você entrar dentro de todo um contexto, quando Paulo fala em Coríntios 14, você observa que quando Paulo está falando ali em 1 Coríntios 14, você entende ali no capítulo completo que ele não está dando muita alusão a esse dom como se dá hoje, né? Inclusive teve uma necessidade naquela época, até porque a igreja de Corinto era uma igreja portuária, ficava próximo no porto chamado Peloponésio, né, na província da Acaia, na Ásia Menor, e era uma cidade portuária. Então ali naquela igreja em Corinto existiam vários estrangeiros. Então ali realmente não era esse dom que existia hoje, né? Como lá em Atos, que eles falaram e todos entenderam ali, todas as nações entenderam as línguas maternas, da sua própria língua ali. E Paulo, quando fala em 1 Coríntios 14, você pode notar que inclusive ele fala também sobre sinal. Então a gente sabe que um sinal nunca é permanente, e os sinais sempre eram para os judeus. A Bíblia fala que em Coríntios, né, fala que os gregos, eles buscam sabedoria. Os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Então, geralmente, você observa que os sinais sempre são para os judeus. E a Bíblia fala lá em Coríntios, capítulo 14, acho que é versículo 21, 22, que as línguas constituem sinais não para os que creem, mas para os incrédulos, ou seja, para os judeus que não criam, né? E ele cita ali, como fala lá em Isaías fala também que é um sinal, né? Farei esse povo por muitas línguas de outros povos, mas nem assim me ouvirão, assim diz o Senhor.
Então, geralmente, as línguas constituíam um sinal. Por que ele fala que a língua é um sinal? Ele está falando não para os gentios não precisam de sinal. Os judeus é quem buscavam sinais, né? Então, se você for analisar, você observa que quando um gentio estava falando, magnificando a Deus, eles magnificavam a Deus, quando eles estavam falando numa língua, que acontecia esse dom com os gentios, um judeu observava e dizia: este como nós receberam o Espírito Santo. Então esse dom foi necessário naquele início da igreja, para que a igreja foi formada por gentios e judeus. Jamais um judeu aceitaria um gentio fazendo parte do corpo. Jamais, jamais. Mas quando ele observava um gentio falando as grandezas de Deus, magnificando a Deus, quando ele falava, eram palavras que edificavam, que glorificavam a Deus. Quando ele escutava aquele gentio falando, aí ele dizia: este como nós receberam o Espírito Santo, e eles aceitavam. Então esse dom teve essa eficácia naquele início, mas nos dias atuais não tem essa necessidade. É por isso que Paulo fala sobre isso. E para concluir, eu gostaria de vos falar que as profecias faladas, quando ele fala de profecia, que é o mais importante que ele cita lá em 1 Coríntios 14, não é profecia de proferir o futuro, né? De predizer o futuro. Não está se referindo a isso, como se pensa hoje. Porque a Bíblia fala em Hebreus capítulo 1, né? Ele diz que antigamente Deus falou, né? O Pai, né? Deus falou aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias nos falou pelo Filho. Então o Senhor nos fala pelo Verbo, pelo Filho. E lá no Novo Testamento, profetizar é falar pelo Filho, em nome do Filho, falar os ensinamentos de Jesus Cristo. É isso que Paulo falava. Essa é a profecia de exortação, né? É a profecia que se usa, né? Como exortação na palavra. Usando o que? A profecia já escrita no Velho Testamento, que já era escrita. Então se usava muito esse tipo de profecia já escrita para interpretar os irmãos, não novas profecias. O que acontece lá que ele fala da importância da profecia é essa daí. Hoje é o que nós falamos. Quando nós falamos a palavra e pregamos e falamos sobre Cristo, estamos na realidade profetizando, quando nós falamos pelo Senhor. Então por isso que existe uma confusão hoje, e por isso que as profecias hoje em dia são profecias antropocêntricas, que é tudo em torno, né? Eles tentam falar como se fossem profetas do Velho Testamento, mas é tudo, assim diz o Senhor, até dizem isso, mas é tudo em torno da vida humana, problemas humanos, e nada está relacionado com as coisas futuras, que está relacionada ao tempo da graça e ao Evangelho da graça. Então é isso. O pentecostalismo na realidade é um engodo. O Pentecoste significa a festa das 7 semanas, das colheitas, né? Essa festa, ela é uma festa que se dá uma festa que é de 50 dias, né? As 7 semanas, né? Então na realidade é uma festa judaica, né? Que nada tem a ver, essa festa nada tem a ver com o movimento que se deu naquela época. Eles estavam todos reunidos ali, e por conta do dia de Pentecostes, quando aconteceu esse dia dessa festa que eles faziam das colheitas, muitos judeus estavam reunidos, e ali Deus se manifestou a eles, né, como foi prometido por ele que o Espírito Santo de Deus viria. Mas aí, na Rua Azusa, no início do século XX, falaram que isso aconteceu novamente. Esse foi um fato único, mas eles disseram que repetiu esse fato. E aí eles usam um nome pentecostal que não tem nada a ver necessariamente com os dons e tal. Mas enfim, sempre foram reconhecidos como seitas dentro do protestantismo reformado. Não foram aceitos e são conhecidos como heréticos, mas como se tornaram muitos, hoje as pessoas acreditam que seja uma verdade. Mas enfim, não é verdade. Eles andam no caminho falso, mas acreditam que estão no caminho da verdade. Mas vocês analisem as escrituras e analisem para ver se de fato é assim. Eu pelo menos penso que há um equívoco aí em todas essas coisas, e não acredito que sejam espirituais, porque nem mesmo conhecem o Evangelho da Graça. Até a próxima.